o muro, ele vai ser uma parede um pouco especial ali. Então ela não vai do térreo, vou aqui para um corte, por exemplo. Opa. Vou pegar esse corte aqui, ó. Ele tá no 3,20, né? Ele tá indo pra laje 1. Ó, ele está indo do térreo para a laje 1, beleza? Mas o muro normalmente não chega a essa altura. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse meu muro. Como que eu seleciono tudo sem precisar ficar selecionando tudo? Deixo em cima de um tab e clico para selecionar. O tab não seleciona, o tab dá uma pré-seleção, você clica para selecionar. Tá, clicou em um, tab. Só deixa o mouse em cima e fica com tab. Nice. Deixa em cima, um tab e clica. Aí. Beleza. Aí, a gente vai mudar a altura. Agora que essa parte aqui é a mais difícil de compreender no começo, tá? Então eu vou bater sempre nessa tecla. A gente usa os níveis como uma referência de medida. Então, por exemplo, ele vai vir aqui, ó, anexado, tá vendo? Restrição superior, ele anexou ao superior aqui, laje 1. E aí eu vou dar um deslocamento em relação a ele. Então, ó, vou dar um deslocamento de 100, que é 1 metro. Ele subiu 1 metro em relação a esse. Aí olha que interessante. MV, vou trazer para baixo. Ele vem para baixo. Tá vendo? Como que eu vou fazer o muro? A primeira ideia vai ser isso aqui. Selecionei e vou trazer ele para baixo. São 3,20, eu quero ele com 2,50, eu vou baixar 70. Menos 70. Vou ficar com ele, beleza. Tá certo como desenho final. Só que você tem que pensar o seguinte. Depois eu vou mostrar para vocês a conclusão do meu TCC, que é exatamente o que eu vou falar aqui de um jeito bonito e de um jeito sintético, assim, bem curto. Lá eu fiz 2 folhas. O projeto é um organismo vivo. O projeto ele nunca acaba. Ele sempre está em modificação. Então você tem que pensar lá na frente. Você tem que falar assim, como vai ser, como que eu faço para facilitar minhas modificações e para minimizar erros. Então o que vai acontecer? Lá na frente vai acontecer assim, a obra exigiu, ou o estrutural, por exemplo, exigiu uma viga que é maior do que a gente tinha previsto. Então a gente vai ter que subir isso aqui 10 centímetros. Aí o que vai acontecer? Se subiu 10 centímetros aqui, ou 20, sei lá, o muro vai vir junto. Aí fudeu tudo. Entendeu? Então você tem que ter a inteligência de anexar nas coisas certas os elementos. Então, tentar pensar nas dependências. Então, o muro depende do quê? O muro depende do terreno. É onde ele vai estar hospedado. Então, onde que ele tem que estar? Ele tem que estar a restrição de base no terreno. Ele vai pular lá. Varia muito, que tem essas diferenças, justamente a fachada, Então, né? eu ponho ele no A parte que terreno. você tem que fazer. Calma aí. Deixa eu explicar. Depois vocês fazem. Depois vocês fazem. Olha aqui, ó. Aí eu vou explicar mais uma coisa aqui. Beleza. Fiz isso aqui. Tá ótimo. Aí eu vou vir aqui e colocar o superior. Isso o pessoal erra muito. Na hora de colocar essa seção superior, ele acha que ele não pode colocar na mesma da base. E ele pode. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui terreno, só que olha a diferença aqui. Se eu colocar aqui terreno, ele não vai deixar. Porque esse aqui está menor, então ele iria pegar aqui e jogar invertido. Aí ele fala, pô, tá com problema. Isso aqui, eu já caí nessa armadilha. O que acontece? Quando você faz uma modificação aqui, ó, por exemplo, 10. Enquanto eu estou com o meu mouse aqui, ele não aplicou. Eu passo para cá, ele aplica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui. Aí eu tô passando de uma vista para outra, uma vista para outra, uma vista para outra. É chato isso, né? Então se eu vim aqui fechar todas, aí eu vou vir aqui e vou ver o meu corte, ó. Puxar aqui a bolinha só para ficar mais fácil. Eu vou vir meu corte, tem essas duas, eu vou apertar WT, então eu vou ver as duas ao mesmo tempo. Aí eu consigo ter uma modificação um pouco mais rápida e inteligente. Prestem atenção lá.
Vai no core. Não faz ainda, presta atenção lá. Sabe? Vou selecionar aqui, Tab, cliquei, selecionei tudo. Aí o que eu vou fazer? Vou travar isso no terreno e vou dar a medida que eu quero, 2,50, por exemplo, em relação ao terreno. Em relação ao térreo ele vai estar até um pouco abaixo, mas é que o terreno vem um pouco para baixo. Outra coisa, o muro, se você pensar que tem uma viga baldrame ali para baixo, ele vai vir menos, sei lá, 30 também, então ele vem um pouco para baixo também. Aí beleza, com isso eu consigo mover o meu terreno e ele vir junto. Tá? Uma coisa Isso que- no caso de ser plano, né? E assim, vendo a parte assim, estrutural, que nem você falou, eu preciso às vezes de ter uma amarração em cima do muro. Tem que colocar uma treliça para evitar Aqui se que ele fala. trabalhe na parte superior. Sim, depois tem o roof que a gente vai colocar também. Tem toda essa parte. Tem as juntas de dilatação que o pessoal faz muito junto com a casa e dá trinca, né? Você tem que separar o muro da casa. Outra coisa que daí acontece bastante aí na questão das paredes, tá? Então a gente aprendeu a travar superior e inferior, deslocamento, mas também tem uma opçãozinha aqui, ó. Uma opçãozinha que chama não conectado. O que seria esse não conectado? É uma das opções que eu menos uso. Mas vamos ver ela. A maioria das pessoas fazem um muro com não conectado. Qual que é o problema disso? Você vai colocar aqui não conectado. Beleza. Aí você vai pedir para ele fazer, sei lá, 2,50 de altura. Quando você medir aqui, ó, ele não vai ter 2,50. Vai ter 2,20. Por quê? Porque o não conectado ele trata o zero como a parte de baixo da parede. Aí o que acontece? Ó? Se eu trago a parte de baixo da parede para baixo, o topo muda. Porque ele esqueceu do nível. A parte de baixo ele está travado no nível, mas em cima ele esqueceu do nível. Então o ideal é você usar sempre níveis como travamento, tá? Não conectado. Ó, sempre os níveis. Por quê? Porque lá no fim, quando eu vejo assim, não, precisou enterrar mais o muro, vou enterrar mais 50 aqui, porque do outro lado a terra é baixa, por exemplo. Olha lá, em cima continua a medida que eu tinha colocado, beleza? Então, existem exceções, sim, mas a maioria das vezes você vai travar nos muros, travar nos níveis, tá? E aí, para completar aqui, daí vocês vão fazer tudo isso aí, e eu vou assessorando vocês. A gente vai fazer a casa em si. Aí o que você vai fazer? Ó, WA, vai vir aqui, em vez de muro, você vai pedir um outro tipo de parede. Então vamos fazer, aqui você pode fazer com a parede errada e depois ir mudando, tá? Mas eu costumo usar a parede externa mesmo, 15 externa ou 20. Quando é uma casa muito pequena, eu costumo usar 20. Por quê? Porque isso vai me proporcionar o seguinte, uma visão ali de deixar sempre, se você vai deixar o espaço no mínimo, ele vai dar ainda uma sobra para a obra. Agora se a pior situação, exatamente. Porque dificilmente você vai ter uma parede de 20 interna numa casa. Só que pode ser que o cara erre, por exemplo, um pedaço, e se você não previu 20, você previu 15, você já está no mínimo, entendeu? Então se você usa 20, você vai criar um pouco mais de área? Vai. Mas você vai ter isso já, vai evitar o teu erro. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. Você pressupõe uma parede errada para você não trabalhar no mínimo. Tá? Só que isso na hora da execução que vai o projeto, o cara acaba fazendo com de 20. Né? Não, isso na hora de você pensar a casa, né? E apresentar para o cliente e tal. Lá na frente de você compatibilizar e ver o jeito que vai construir mesmo, você coloca a espessura real. Mas de você estar pensando na casa, quando é uma casa muito pequena, tá? Com ambientes muito apertados. Porque, por exemplo, você faz uma parede de 15 num banheiro, e aí ele está no mínimo, por exemplo, na questão de acessibilidade. E aí, depois, se o cara faz 2 centímetros de reboco a mais em cada lado? Entendeu? Um corredor, um corredor Você pode pequeno. ver esse maior também, né? Então, só que se você faz a parede grossa,
você meio que força a prever, entendeu? Para nicho eu acho bacana. Divisórios de ambientes também. É. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui? Desenhar ela. Eu costumo sempre fazer pela face externa, porque daí você normatiza tudo. E quando eu quero travar para algum ambiente, eu venho e mudo, né? O tamanho. E aí você vem e vai traçando meio a esmo, tá? Você pode vir pegando, ó. Fechando tudo. Vai puxando aqui, faz as paredes mais contínuas possíveis, tá? Depois você corta e faz um jeito certinho ali. Ah, eu fiz uma parede aqui, eu quero fazer o mesmo estilo de parede. Vou dar CS, criar similar. Selecionou, criar similar, ele cria a mesma coisa que você estava fazendo. Aí você vai traçando aqui. Aí vocês podem ir traçando aí. Mas você costuma fazer assim mesmo? Por exemplo, você está usando uma que é as duas faces iguais para externas. Por exemplo, você não vai usar uma que ela tem um acabamento externo e um interno diferente? Eu costumo fazer tudo com uma só e depois eu venho Depois refinando. Mas é uma coisa que... Por que isso? Porque você fazer do jeito certo já de uma vez demanda bastante tempo. E às vezes você ou precisa entregar rápido, ou também, com o tempo, isso vai te fadigando, entendeu? Aí quando chega lá na frente, você já está cansado do projeto. Aí às vezes é bom você correr para ver o negócio pronto. A não ser que você já tenha tudo pronto feito. Uma família boa de parede, cara. Não, mas mesmo assim, a família boa você vai ter. A Criar. questão é de desenhar mesmo. Porque se você for desenhar certinho, ó, imagina aqui. Eu vou desenhar certinha. Cada uma que você for fazer, você vai ter que pensar. Então seria a interna e externa aqui, ó. Esse é comprimento. Aí eu vou vir aqui externa, aí eu venho desenhando. Vou vir desenhar. Aí quando eu chegar aqui, eu já vou ter que fazer outra. Porque quando chegar aqui, vai ter que ser uma que está só no reboco para colocar depois o. Aí eu vou ter que mudar. Mudou, aí eu faço uma outra lá. É por isso que eu não gosto nessa primeira parte.